Nessa questão, ele quer saber o valor do seno de 35, o cosseno de 35 e a tangente de 35 em decimais, certo? Ou seja, não é para deixar em fração. Então, vai ser o seguinte, vai ser seno de 35 é igual. Só que antes de eu encontrar meu seno, eu preciso identificar quem vai ser minha hipotenusa, meu cateto oposto e meu cateto adjacente. Hipotenusa é tudo aquilo que está à frente do meu ângulo reto. Então, aqui é a minha hipotenusa, certo? Meu cateto oposto é o que está à frente do meu ângulo agudo. Então, esse daqui vai ser meu cateto oposto. Meu cateto adjacente é o que sobra, o lado que sobrou. Então, esse aqui vai ser meu cateto adjacente. Portanto, nós temos o quê? O seno, vamos lembrar, cateto oposto sobre hipotenusa. Só que nós já sabemos o quê? Que cateto oposto é quanto? 3,4. E a hipotenusa é 6. Então, 3,4 dividido por 6, nós temos aproximadamente 0,56, ok? Encontramos o valor do seno. Agora vamos para o cosseno. Cosseno de 35. Cosseno de 35 será o quê? Vamos lá, vamos lembrar. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. O nosso cateto adjacente é quanto? É 5. E a nossa hipotenusa é 6. 5 dividido por 6 dá aproximadamente 0,83. Agora vamos encontrar o valor da tangente. Tangente de 35 graus. Do ângulo de 35. Mesma coisa. Só que a gente vai lembrar agora. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nosso cateto oposto é 3,4. E nosso cateto adjacente é 5. Então, 3,4 dividido por 5 dá 0,68 aproximadamente. Nessa questão, ele quer saber qual é o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45 e quer que você deixe em radical, ok? Nesse caso, eu preciso saber qual é o ângulo, o seno de 45 na tabelinha? Não, que a gente não aprendeu isso ainda, mas a gente vai descobrir quanto é o seno de 45. Então, vai ficar o quê? Seno de 45 será igual. Como a gente já viu anteriormente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar hipotenusa e cateto oposto e cateto adjacente. Nossa hipotenusa é aquilo que está à frente do ângulo de 90 graus, ou que seja o ângulo reto. Então, nossa hipotenusa é esse lado. Nossa cateto oposto vai ser o que está à frente, ou seja, sendo visto, sendo paquerado pelo ângulo de 45 graus, que é o nosso L, que vai ser o cateto oposto. E o que sobrou vai ser o nosso cateto adjacente. Nós já vimos o quê? Que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Nosso cateto oposto, ele é o quê? Meu cateto oposto é L. Então, vai ficar L sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Só que existe o seguinte, eu posso simplificar aqui por L e também posso simplificar aqui por L.
Por quê? Quanto é 2 dividido por 2? 1. 3 dividido por 3? 1. 4 dividido por 4? 1. Então, L dividido por L também é 1. Então, eu posso simplificar os dois lados por L. Ou só cancelar os L's, porque L dividido por L é 1. Simplificando, nós temos aqui que em cima vai ficar 1. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Só que existe uma questão. O que acontece? Existe um caso que não pode. A raiz, ela não pode de maneira alguma ficar embaixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Você concorda comigo que qualquer número dividido por ele mesmo não vai dar 1? Então, se eu multiplicar isso aqui por 1, vai continuar sendo isso aqui, né? Então, se eu pegar raiz de 2 dividido por raiz de 2, eu sei que é 1. Mas 1 multiplicado por qualquer coisa não vai dar ele mesmo? Então, eu posso fazer isso. Então, vamos lá. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Só que, quanto é a raiz de 4? Raiz de 4 é quanto? 2. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Porque 2 vezes 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Só que raiz de 4 é quanto? É 2. Certo? Então, nós temos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Agora, vamos encontrar o cosseno. Cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, como a gente já viu, cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente. Nosso cateto adjacente é L. E nossa hipotenusa é L raiz de 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no de cima. Só que dessa vez, como eu já sei que isso aqui vai simplificando, vai dar 1, eu posso só fazer isso aqui, ó, simplificar. Porque dá 1 do mesmo jeito. L dividido por L dá 1. Então, eu vou ter 1 raiz de 2. Multiplicando o denominador e o numerador por raiz de 2, nós temos o quê? Nós temos raiz de 2 sobre 2 de novo. Mas, Thalia, por que aqui é 2? Porque nós já vimos que raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E qual é a raiz de 4? É 2. Por isso que aqui fica 2. Agora, vamos identificar qual é a tangente. A tangente de 45 graus vai ser, é a mais fácil de todas. Lembre-se, tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós temos, então, que o nosso cateto oposto é L. Então, nós temos L sobre cateto adjacente, que também é L. E nós já vimos que L dividido por L é quanto? É 1. Então, nós temos o que aqui? Nós temos que o seno de 45 é o quê? Raiz de 2 sobre 2, como a gente pode encontrar lá naquela tabelinha. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, como também a gente pode encontrar na tabelinha. E tangente é o quê? 1. Nessa questão aqui, na questão 3, ele te dá algumas informações. Ele fala que ele quer o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60. Só que, além disso, ele te diz que esse H aqui, a altura do teu triângulo equilátero, ABC, é o quê? O H, ele te diz que H é L raiz de 3 sobre 2. Não é isso? L raiz de 3 sobre 2. Então, onde tiver H, eu vou substituir por L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir aqui, ó. Nós temos L raiz de 3 sobre 2. Porque tá ali de onde surgiu esse triângulo. Ó, se você prestar atenção, nós pegamos esse triângulo aqui, ó, e desenhamos aqui embaixo. Só pra gente identificar melhor, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Como ele disse, ele quer o valor do seno, do cosseno e da tangente. Vamos calcular primeiro o valor do seno. O valor do seno
Seno de 60 graus. Seno de 60 graus vai ser o quê? Cateto oposto. Antes de qualquer coisa, não podemos esquecer de identificar os catetos. Cateto, qual é a minha hipotenusa? A hipotenusa é aquilo que está à frente do meu ângulo de 90 graus, que é quanto? L. E quem é meu cateto oposto? É o que está à frente do ângulo agudo, menor que 90 graus, que é L raiz de 3 sobre 2, que era antigamente o nosso H. Então, fazendo a substituição, nós temos o quê? Nós temos que nosso cateto oposto é L raiz de 3, certo? Sobre quanto? Sobre L. Só que o que acontece? Nós aprendemos lá na tiazinha do fundamental, que ela falou o quê? Quando você está operando com frações, vai ser a primeira divisão, é a primeira vezes o inverso da segunda, ok? Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Ali, o que é que eu faço agora? O que é que eu posso fazer aqui, ó? Lembre-se, quanto é L dividido por L? Né, 1. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Cancelar esse L com esse L. Aí, o que que sobrou? Sobrou uma raiz de 3 para multiplicar por 1 e sobrou 2. Então, nós temos raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. E sobrou o nosso L, porque o 2, porque o L foi cancelado. Portanto, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, como está lá na nossa tabelinha. Vamos agora encontrar o valor de quem? Do cosseno. O cosseno é praticamente a mesma coisa. Vamos aqui. Fazer o cosseno bem aqui. Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus vai ser cateto adjacente. Lembra? Cateto adjacente sobre o quê? Hipotenusa. Qual é o nosso cateto adjacente? Aqui nós encontramos cateto oposto. E se esse aqui é a hipotenusa, cateto oposto, então esse daqui vai ser o nosso cateto adjacente. Nosso cateto adjacente. Então, nós teremos o quê? Que cateto adjacente, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, nós temos o primeiro vezes o inverso do segundo. L sobre 2 vezes 1 sobre L. Ok? Então, mesma coisa a gente pode fazer, ó. O que eu posso fazer com esses dois L's? Eu posso cancelar, porque L dividido por L é 1. Então, sobrou o que para mim aqui? Sobrou 1 sobre 2. Olha que maravilha, oh, que maravilha. Então, nós temos o que? Que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E para finalizarmos, falta só a nossa querida tangente. Tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus é o que? A gente já aprendeu que é cosseno sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós temos o que? Quanto é o nosso cateto oposto? Cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Né? E nosso cateto adjacente é L sobre 2. Vixe, Thalia, e agora? Não se desespera. Vou pegar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L. Mas, Thalia, não era L sobre 2? Mas é o primeiro vezes o inverso do segundo. A inversa de L sobre 2 é 2 sobre L. E da mesma forma que aqui a gente cancelou os L's e aqui a gente cancelou os L's, eu posso cancelar esses L's aqui, ó. Porque L dividido por L é 1. E posso cancelar esse 2. 2 dividido por 2 também é 1. Então, sobrou o que, Thalia? Sobrou uma pequena raiz de 3. Que é exatamente isso aqui. Portanto, nós temos o quê? Que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, como está na nossa tabelinha. Cosseno de 60 é 1
sobre 2 no meio. E a tangente de 60 é raiz de 3. E para finalizarmos a questão 4, ela pede que a gente encontre o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30, certo? Só que da mesma forma que a gente encontrou o ângulo de 60, nós vamos encontrar o ângulo de 30. Só que se vocês prestarem atenção, o de 60 ele estava aqui, o de 30 está em cima, né? Oh, que legal, que maravilha. Mesma coisa, Thalia, pra que tu vai resolver? Não, gente, calma. Mudou. Por quê? Nós já sabemos que a H, que ele deu na questão, é o quê? L, raiz de 3 sobre 2. Não foi isso que ele falou? Certo, então vamos botar aqui. L, raiz de 3 sobre 2. Porque é a nossa altura. Porque ele disse que o H é L, raiz de 3 sobre 2. Que isso a gente vai ver lá na frente o motivo por que isso acontece. Então vamos lá. Continuando. Ah, tá ali a mesma coisa do ângulo de 60. Só que existe um detalhe. Vamos lá, vamos observar. A nossa hipotenusa é a mesma. Nossa hipotenusa é aquela que está à frente do ângulo de 90 graus, que é o Lzinho, ou seja, isso aqui é a minha hipotenusa. Meu cateto oposto é aquele que está à frente do meu ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor que 90 graus. Então, esse aqui seria o meu cateto oposto. Então, se essa é a hipotenusa, esse é o cateto oposto, então esse daqui só pode ser o cateto adjacente, certo? Então, nós temos o seguinte, Thalia, mas é a mesma coisa. Opa, calma aí, ó. Se você prestar atenção, no ângulo lá, no ângulo de 60, o cateto oposto era esse e o cateto adjacente era esse. Então, vai ter uma pequena modificação. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Vamos calcular o seno. Vamos calcular o seno de 30. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus vai ser o quê? Vai ser cateto oposto dividido por hipotenusa. Oh, que legal! L sobre 2. E a minha hipotenusa é quanto? L. Então, nós temos o quê? L sobre 2 vezes 1 sobre L. Vixe, Thalia, e agora? Me desespero? Não, calma. Calma que a coisa melhorou foi agora. Ó, isso aqui, ó. Ó, que maravilha. Ó, o que eu posso fazer? Ó. Oh, que legal. Oh, Thalia, eu posso cancelar. Pode, porque L dividido por L é 1. Então, vai ficar o quê? 1 sobre 2. Ah, tá certo, Thalia, entendi agora. Pois é. Lembra que o seno de 60 não era 1 sobre 2. Era o quê? Raiz de 3 sobre 2. E agora o seno de 30 é 1 sobre 2, ou seja, 1/2. Então, agora vamos para o cosseno. Cosseno de 30 vai ser o quê? Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nós temos L raiz de 3 sobre 2, né? Dividido por quê? Por L. Então, a mesma coisa, vai ficar L raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso de L, que é 1 sobre L. Vixe, Thalia, como tá apertado, não tô enxergando nada. Calma, meu Deus, vai dar certo. Ó, aí vamos aqui, ó. Posso cancelar esse com esse de novo, porque L dividido por L é 1. Então, sobrou só o que pra mim aqui? Pra correr para abraço? Raiz de 2 sobre 2. Aí corre para abraço. Então, cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Falta a tangente ainda, Thalia. A mais difícil de todas. Pois não é, menina? A mais difícil de todas. Vamos para a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus vai ser o quê? Cateto oposto, que é o quê? L sobre 2. Dividido por cateto adjacente, que é L, raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos o quê? L sobre 2 vezes a inversa da segunda. Se eu tenho L raiz de 3 sobre 2, então vai ficar, a inversa vai ser 2 L raiz de 3. 2 L raiz de 3. Vala, Thalia, eu posso cancelar de novo, porque aqui tem 2 e 2. Pode, menino, cancela.
Aí o L também, ó. É L dividido por L. Cancelou também. Então sobrou o que pra tu? Vixe! Vixe, Thalia. E agora? 1 sobre raiz de 3. Eita, menino. Mas não pode ficar isso aqui, ó. Raiz de 3 não pode. Então nós vamos fazer o quê? Vamos jogar ela pra cá. Pra ficar mais fácil pra gente resolver. Então nós temos aqui uma igualdade de 1 raiz de 3. Lembra que na outra questão, quando ficava uma raiz embaixo, o que a gente fazia no denominador? A gente multiplicava em cima e embaixo por raiz de 3. Porque, como eu falei, raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. E qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, por isso que a gente pode fazer isso. Então, vamos calcular aqui. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Mas quanto é a raiz de 9? 3. Muito bem. Ô, menino inteligente. Muito bem, gente. Olha o que é que acontece aqui. Ai, Thalia, não entendi. Por que da onde foi que saiu esse 3, hein? É aqui, ó. Presta atenção. Aqui é raiz de 9. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Que dá quanto? 3. Então, nós temos o quê? Nós temos que seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3.